A primeira coisa que eu queria que tivessem me contado quando eu comecei meus estudos de música é que não é o que você estuda, é como você estuda. Por isso, se encher de exercícios sem propósito, sem método, sem organização e principalmente sem entender a utilidade e o objetivo de cada exercício, não vai te ajudar em nada. Em alguns casos, pode até mesmo atrapalhar a sua evolução e fazer você se sentir incapaz. E eu sofri muito tempo com isso, porque como eu comecei essa jornada de aprendizado sozinho, com a flauta transversal e antes disso com a flauta doce, quando eu ainda era criança, eu achava que estudar muito, fazer muitos exercícios era a melhor coisa. Só que eu estudava sem propósito, estudava sem saber para que eu estava fazendo cada exercício, se esses exercícios eram para o meu nível, se eles trabalhavam nos meus pontos fracos e fortaleciam ainda mais os meus pontos fortes, e por isso eu me sentia sem propósito. Não tinha constância, não tinha organização, estudava muito, mas me desgastava muito e acabava evoluindo bem menos do que eu poderia. Por isso, o primeiro conselho que eu queria ter me dado era entender para que serve cada exercício. Cada exercício vai ter uma finalidade, vai ter um objetivo e tem um propósito específico, seja para trabalhar uma habilidade específica, seja para desenvolver sua percepção, seja para treinar uma digitação, um fraseado ou até mesmo sua expressão como flautista. Confia em mim, cada exercício vai ter uma finalidade. E se a gente estuda ou faz um exercício sem entender essa finalidade, simplesmente por fazer, as chances de evoluir são muito menores, são muito pequenas. Lembra, qualidade é sempre melhor do que quantidade. Não é a quantidade de exercícios que você faz, é a qualidade da sua forma de estudar e o propósito e foco que você aplica em cada exercício e em cada nota tocada. E no vídeo de hoje eu vou te contar 5 coisas, 5 conselhos que eu queria que tivessem me contado assim que eu comecei meus estudos na flauta. Caso você não me conheça, eu me chamo Edilson Júnior, sou flautista e professor de flauta transversal. E caso você esteja assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem uma aula gratuita sobre flauta transversal, algum assunto relacionado à flauta, que vai ajudar você ou a começar do zero no instrumento ou a seguir evoluindo cada vez mais, caso você já esteja tocando e caso seja esse seu objetivo. Me segue também nas minhas redes sociais, que vão estar aqui embaixo. No Instagram tem conteúdo diário sobre música e flauta transversal e toda semana tem uma live, uma aula ao vivo, um encontro ao vivo, onde eu ensino algum assunto relacionado à flauta transversal também. Então tem conteúdo de sobra para você evoluir, para você aprender e realizar esse sonho de ser um flautista melhor, uma flautista melhor. E, por fim, caso você queira algo ainda mais profundo, algo ainda mais denso e mais completo, com organização, método bem definido, aulas estruturadas e organizadas visando seu aprendizado e seu desenvolvimento, fica a sugestão do meu curso online, que é feito especialmente para você que quer começar a tocar flauta do zero ou que já toca no nível intermediário, iniciante ou até mesmo avançado, mas quer revisitar as bases e os fundamentos específicos. São mais de 20 aulas com material de apoio para você ir acompanhando, além de exercícios para você estudar, praticar e ficar cada vez mais consciente do seu som. Então todos os links vão estar aqui embaixo, não perde essa oportunidade e agora vamos seguir com o vídeo. A segunda coisa que eu gostaria que tivessem me contado é que organização é a base de tudo. Não dá para estudar vivendo cada dia de uma vez só. A gente consegue, a curto e médio prazo, mas a médio e longo prazo isso não se sustenta e a gente percebe que a gente acaba não evoluindo, a gente só fica andando em círculos. Se você não tem consciência, não tem noção e não tem organização das coisas que você estuda, você não consegue ter noção das dificuldades que você tem, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, e você também não consegue mensurar a sua evolução e o nível que você está atualmente. Se a gente estuda sem organização, sem compromisso, é muito mais difícil manter a constância, saber o que a gente precisa estudar, e a gente acaba só desperdiçando tempo, energia e saúde mental, sempre caminhando em círculos, nunca saindo do lugar. Então, ter um mínimo de organização é essencial. Você não precisa ser a pessoa mais organizada do mundo, o flautista mais organizado, mas você precisa ter esse mínimo de organização na sua vida, de definir dias para estudar, definir frequência, definir horário, definir tempo para fazer esses estudos, montar um cronograma de estudos e montar uma rotina de estudos para você ter noção e ter ideia daquilo que você precisa estudar. Porque não dá para a gente definir no dia, não dá para você sentar para pegar o instrumento e pensar ainda naquilo que você tem que estudar, naquilo que você quer estudar. Você precisa fazer esse planejamento, ainda que seja semanal, mensal, bimestral,
na frequência que você quiser, mas é muito melhor e é muito mais produtivo quando você senta para estudar e você já sabe aquilo que você vai estudar, tanto nesse dia quanto nos outros. Quando você senta para estudar já sabendo aquilo que você precisa, você consegue se programar antes e já entra nesse estudo focado, sem precisar se estressar. Se você vai ter tempo, quando você vai estudar, se você vai conseguir estudar e o que você vai estudar na flauta. Terceiro conselho, priorize técnica em função de repertório. Não me leve a mal, tocar repertório é importante, é gostoso também. Eu gosto de tocar repertório, gosto de tocar músicas, mas se você tiver que escolher um dos dois para priorizar, o meu conselho é que você foque na técnica. Por quê? Estudo de técnica, apesar de ser chato para a maioria das pessoas, são esses estudos que vão fortalecer, vão construir, vão criar a base das habilidades fundamentais e necessárias que você precisa para tocar. Articulação, sonoridade, flexibilidade, afinação, respiração, todas essas são habilidades que estão presentes em todas as músicas, independente do nível. Então, fazer estudos de escala, arpejos, oitavas, sonoridade, notas longas, apesar de parecer um pouco chato às vezes, são esses estudos que vão possibilitar com que você tenha as ferramentas necessárias para tocar as músicas que você quer tocar. E assim, quando você entrar no processo de repertório, você não vai precisar estudar essas coisas, elas já vão estar estudadas. As únicas coisas que você vai ter que se preocupar vão ser ler as notas, entender o ritmo e colocar sua expressão nas músicas. E feita toda essa caminhada inicial de fundamentar essas bases, essas habilidades, você consegue aprender e tocar qualquer música de forma muito mais confortável e relaxada. Porque você não está aprendendo como tocar música, você já sabe. Você está apenas pegando essas habilidades e jogando dentro da música. Então tenha os seus momentos para estudar repertório, mas tenha esse conselho em mente. Se for para priorizar um dos dois, sempre priorize o estudo de técnica. Quarto conselho, priorize sonoridade em função de velocidade. Esse conselho vai para mim principalmente. Quando eu comecei, eu era muito apressadinho. Eu já queria começar tocando rápido, pegava uma música, já queria tocar na velocidade original, e a minha sonoridade ia embora, sumia, deixava de existir. Então, quando você estiver estudando, sempre priorize sonoridade em função de velocidade. É melhor tocar devagar com um som bonito do que tocar rápido de qualquer jeito. Apenas foque na sonoridade e foque em entender o que você precisa tocar. Porque entendendo o que você precisa tocar e desenvolvendo esse som limpo, aumentar a velocidade é só uma questão de tempo. Quinto conselho, esteja em contato direto com música, escute muita música. A gente às vezes cai num erro muito grande que é tocar um instrumento musical, querer evoluir como músico e não escutar música. Lembra que música nada mais é do que uma linguagem, é uma forma de comunicação. Para você adquirir fluência nessa linguagem, você precisa escutar ela, você precisa ter contato. Por isso que na música é tão essencial e tão importante a gente ter boas referências. Então, escute muita música no seu gênero preferido, conheça outros gêneros, conheça outros instrumentos, instrumentistas de outros instrumentos que não sejam a flauta ou o instrumento que você toca, porque ter esse contato dessas influências e dessas referências é o que vai fazer você decolar a sua linguagem, sua sonoridade e sua forma de expressão. Porque a gente precisa ter esse contato, a gente precisa dessas referências se a gente quiser evoluir ainda mais, principalmente no ramo da interpretação. E aqui vai uma dica bônus extremamente importante. Respeite o seu tempo e respeite o seu ritmo. Você não está correndo contra ninguém, você não está correndo de ninguém. Não se cobre se comparando com outros músicos, não se cobre comparando o tempo que você estuda com o tempo de outros músicos. Mantenha o seu ritmo, mantenha o foco em você, evolua no seu tempo próprio, que eu garanto que é a melhor coisa que você pode fazer. Evite cobranças, evite comparações, e se for para se comparar com alguém, se compare somente com você mesmo. Essa mudança de pensamento vai fazer com que esse processo fique muito menos penoso, muito menos difícil, muito menos estressante, porque essas cobranças elas só nos atrapalham. Por mais que às vezes a gente ache que elas podem fazer a gente evoluir, na grande maioria das vezes elas só se tornam um gatilho para a gente se sentir incapaz, insuficiente e querer desistir. Então evite comparações, evite cobranças excessivas e respeite o seu tempo, respeite o seu ritmo. Então esses foram os conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei os meus estudos e aprendizados. Além disso, ter um acompanhamento, ter um mentor, ter uma figura que possa ajudar você nesse processo é uma coisa extremamente importante. E sobre isso, mais uma vez eu faço meu convite.
caso você queira ter esse acompanhamento, caso você queira ter essa ajuda para aprender a tocar do zero ou evoluir de verdade no instrumento, fica a sugestão do curso online para você aprender, revisitar esses fundamentos caso você já toque. O link vai estar aqui embaixo. Mas caso você não queira, caso você não tenha interesse ou não possa, aqui tem conteúdo de sobra no meu Instagram também. E você também fica livre para entrar em contato por outro link que vai estar aqui na descrição para agendar uma aula experimental, para a gente começar esse ano de 2022 com tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Escreve aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você tem algum outro conselho, conta para mim sua trajetória na música que eu vou adorar saber e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!